PRTB registrou neste sábado Pablo Marçal como um novo candidato a presidente depois de uma decisão da Justiça Eleitoral liberar, por enquanto, a sua volta ao partido. A decisão permitiu que o Marçal conseguisse fazer esse registro, mas a situação ainda pode ser revertida nos tribunais, porque mesmo com a candidatura registrada, ele continua inelegível até 2032 por condenações ligadas àquela campanha à prefeitura de 2024. E agora ele tenta derrubar as decisões na justiça. Um outro detalhe curioso foi que na declaração entregue ao TSE, o Marçal afirma ter 7,4 bilhões de reais em patrimônio. A gente tem um vídeo do Marçal e já já eu vou falar, porque ao que tudo indica, o Marçal daqui a pouquinho vai conversar com a gente aqui no programa. Mas antes, vamos ver o que ele falou nas redes sociais dele. Fala, Brasil, Marçal na área, tudo bem com você? Fazem 2 anos que a gente teve aquela eleição espetacular para a Prefeitura de São Paulo e aconteceu algo poderoso que você precisa saber. Ali naquela eleição, a gente tinha um partido que não tinha estrutura, não tínhamos nem R$1 de dinheiro público, não tínhamos nenhum ex-presidente ou presidente apoiando, não tínhamos nenhuma coligação com nenhum partido, nem tempo de rádio, nem tempo de televisão. A gente só tinha uma coisa: Deus e o povo. E ficou provado que quando o povo está despertando, esse povo encara qualquer circunstância. Os analistas políticos, eles acreditavam que eu não chegaria a 5%. Quando abriram as urnas, estava praticamente um empate técnico. Gente com 10 partidos, com presidente, o outro com ex-presidente. E uma coisa eu tenho para te falar: eu fiquei calado nesses últimos anos, perguntando para o Senhor onde quer me encaixar. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu tenho uma mensagem no coração: é hora de unir o Brasil. Sem essas paixões partidárias, ideológicas, nós precisamos cumprir um propósito que essa nação tem. Então eu, Pablo Marçal, se for para disputar uma eleição, eu vou disputar, mesmo que todos fiquem contra. Se for só para servir, eu vou servir. Eu nunca tive nenhum contrato público, nunca me envolvi com nada de corrupção. E eu quero te dizer uma coisa: queima no meu coração, porque eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Agora eu quero trazer paz para sua casa. Eu quero que essa nação, ela seja a nação mais próspera da terra. E dá para perceber por que Deus chamou: porque a gente pisa no solo mais rico de todos. Essa nação é a que mais tem água potável, o maior aquífero do mundo, a maior floresta do mundo, a melhor agricultura do mundo. Nós temos minérios do futuro que ninguém tem. 90% do nióbio mundial é nosso, grafeno. Nós somos riquíssimos. Por que a nossa mentalidade é miserável? Porque nós escolhemos errado. Nós confiamos em pessoas erradas. Então, esse vídeo é para você se levantar. Se você sente a mesma coisa que eu, se prepare para servir pelo menos uma vez na política. Eu não quero carreira, eu não quero dinheiro público. Eu quero só cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração: servir uma nação, a nação do avivamento. Então, se você puder compartilhar esse vídeo no WhatsApp, se você puder compartilhar, de verdade, eu assumo uma posição agora e sinto paz no meu coração de servir essa nação. Muito bem, gente. Eu vou pedir pro Diogo Acabou da o culto? Luz. Eu vou pedir pro Diogo. Culto das 10h30? Daqui a pouquinho o Pablo Marçal vai entrar ao vivo conosco, lá pelas 11 e pouco. Aguentem aí, porque a gente vai falar com o Pablo Marçal, mas antes eu vou pedir pro Diogo nos explicar um pouco a situação do Pablo, né? Porque essa decisão que permitiu que ele registrasse a candidatura foi uma decisão de um juiz lá de Santana de Parnaíba em primeira instância, né, Diogo? Agora começa várias impugnações e tentativas de impugnação aí disso. Muitos dizem que ele não entregou o plano de governo, aquela coisa toda, aí cada um vai usar um argumento para tentar tirar o Marçal do jogo. Mas a minha pergunta é, e aí essa é a pergunta do bilhão, já que nós estamos falando de bilhões, de Pablo. Bilhões. A pergunta é, quando decidem isso? Porque se esticam essa história, nós vamos ter um episódio de Lula 2. Vocês se lembram quando o Lula foi candidato? Né? O Lula sai da campanha faltando acho que umas 2 semanas para a eleição, não é isso? preso, né?
Não era isso? Aham. E depois você até Chegou a ter pedir tua foto ajuda. dele no Santinho. Vocês se lembram disso? Pois é. E aí, Diogão, corre-se o risco? Olha, o Lula teve muito perto de que o nome e a foto dele fossem para a urna. E aí que você ia votar no Lula, mas iria eleger o Haddad. Era essa a vontade dele. Não conseguiram esticar tanto. O Pablo Marçal não vai se eleger presidente. Porque mesmo que ele consiga manter a candidatura durante toda a campanha, ele está inelegível. Isso não vai mudar. Mas ele conseguiu registrar a campanha. Essas coisas estúpidas de uma lei brasileira cheia de regras que no final não vale para nada. Registrar a candidatura todo mundo pode. Como a legislação é muito complexa, dá recurso, recurso sobre o recurso, discussão, e o tribunal demora um tempão para falar o óbvio. Ele está inelegível, não vai ser candidato. Agora, ele conseguiu duas coisas. Fazer o discurso melhor que todos os demais candidatos, porque ele fala o que o povo quer ouvir. Isso é indiscutível. Ele está mostrando para as pessoas que essa deveria ser a campanha. E ainda conseguiu inventar um patrimônio que só vai dar o que falar e é completamente falso. Né? Ele disse que houve um erro ali, né? Falou Como ontem que é? à noite que houve Qual um erro número? na declaração, enfim. Quando ele estiver ao vivo conosco, a gente vai perguntar exatamente isso para ele, mas deixa eu só trazer uma informação importante. Porque, meu senhor, minha senhora, o Brasil, ele é melhor do que qualquer série da Netflix, sempre acredite no Roteiro Brasil. O Roteiro Brasil é um roteiro que fascina as pessoas no seu entretenimento, né? O Pablo Marçal, hoje, às 10 horas e 51 minutos agora desta segunda-feira, é candidato. Vou repetir, candidato. Mas ele está inelegível. Não interessa. Hoje a Justiça registrou, permitiu o registro da candidatura e ele é candidato. Vírgula. Por isso, na sexta-feira, vai sair o Datafolha. E a informação que eu obtive aqui para passar para vocês é: o Datafolha de sexta-feira vai colocar Pablo Marçal. Porque há uma questão legal disso. E aí, meus amigos... Nossa senhora. Dependendo do número que aparecer ali, né? Pera aí, aguenta aí. E aí é o seguinte, ó. Só tomar uma aguinha aqui. E aí é o seguinte, só para explicar para vocês. Paulo, mas... Não, peraí, eu não tô na mesma página, Paulo. Que Pablo Marçal... Sim, meu senhor, minha senhora, Pablo Marçal hoje é candidato a presidente da República. Para disputar com o Flávio, com Lula, com o Renan, com o Caiado. Mas lá na frente vão tirar ele. Aí não tem como... você jornalisticamente... garantir. E quem falou que vão tirar? Quem falou? Porque quem decide a é lei, juiz. Ué, o juiz pode decidir uma ele coisa... já está pode condenado decidir a outra. inelegível. Esse juiz liberou. Ainda mais no Brasil, que a gente No não está Brasil, sabendo de meu nenhuma amigo, decisão, tem garantia de nada. Então Então, o que eu agora, quero... como O que eu quero só explicar para as pessoas? Calma, Regis. O que eu quero explicar para as pessoas? Tudo vai mudar na eleição se o Pablo Marçal estiver. Por quê? É mais um candidato. É um candidato que tem rede social, que sabe fazer campanha na rede social, que sabe mobilizar e que vai poder participar de debate e que vai poder ir para a televisão e que vai poder, de alguma forma, tumultuar o rolê. É isso que vai acontecer. Só que aí a minha pergunta é: quem é o maior beneficiado com essa história, Sestaro, na sua opinião? Eu gravei lá no Iron Talks com o Paulo Bilinski e eu dizia a ele, isso já faz algumas semanas, para torcer para que viesse o Pablo Marçal. E eles falaram: não, o Pablo Marçal não vem, é impossível. Eu falei: Pablo Marçal vai vir. Isso já fazem mais de 3 semanas, Paulo. Por quê? E eu expliquei para ele na hora. Porque o Pablo Marçal, ele vai disputar diretamente com o MBL. E aí, quanto mais votos ou intenção de voto o Pablo Marçal tiver, ele no segundo turno, tirando do MBL, ele passa isso pro Flávio. Você não acha que ele tira mais do Flávio? Eu acho que ele tira mais do Flávio. A militância bolsonarista, a militância bolsonarista não muda. O lance todo é o seguinte: quando você fala assim, ó, ele tira do Flávio. Pelo meu pai. Eu vou te explicar. Meu pai, bolsominion louco, assim, doido, aqueles fanáticos. Quando veio o Pablo Marçal, e aí o Bolsonaro não ficou com ele ficou
Doido, assim, Há uma pressão votou muito no Pablo grande. Marçal. Há uma pressão muito grande do grupo bolsonarista. Tanto que vários influenciadores já apareceram, que eram pessoas que não abriam voto, já abrindo voto para o Flávio, porque tem pressão nas redes, né? O pessoal vai lá e vai criticando e o pessoal acaba cedendo e declarando apoio. O Pablo Marçal vai tirar voto do Flávio? Vai. Mas ele devolve esse voto para o Flávio no segundo turno. A importância do Marçal nessa corrida para o Flávio, e eu acho que é até uma estratégia, tá? Uma parceria, isso tudo, é para tentar tirar, sangrar um pouco o MBL que estava numa ascensão. Somente por isso. Putz, Essa é uma estratégia de tirar voto do MBL. Eu tenho outra percepção. Cara, como é possível... Quando eu falo que o Brasil é um episódio do Hermes e Renato, vocês ficam bravos. Como é que um juiz libera a candidatura... Libera a filiação, né? Libera a filiação. E aí... Não, a liberar a filiação, nem vejo problema. Mas é por isso que a candidatura foi liberada, Mas, Regis, Cara, não tem nada de um juiz, Regis. É tudo automático, né? Não tem nada de um juiz. É essa história que sempre ficam. A culpa é de um juiz. Não. O juiz liberou simplesmente a filiação. E vocês devem saber, o Cabo Daciolo ia ser candidato a presidente, resolveu, ele estava como um eleitor em Rondônia, resolveu mudar para o Amazonas no meio de julho, já para lá do dia 20 de julho. E a Justiça Eleitoral aceitou. A lei diz que 6 meses antes a pessoa tem que estar registrada para poder votar ou ser votada naquele domicílio. Mas o tribunal entendeu que a lei foi escrita de uma maneira e deve ser lida de outra. Então, basta ele ter alguma relação com o domicílio, por exemplo, algum parente lá, sabe, uma casinha de aluguel, qualquer coisa, e muda em cima da hora. É a lei eleitoral, é o Tribunal Eleitoral que promove essa bagunça gigantesca. Não é aquele outro juiz, não. E o PRTB, até onde eu sei, não tem presença, aquela presença mínima no Congresso, para a emissora de TV ser obrigada a levá-lo ao debate. Assim como acontece Ele com vai os... aparecer com 7%, 8% fácil. Mas eles vão aí querer as levar. pessoas vão querer levar por Eles vão isso. querer levar E aí, para audiência acima de mesmo. 5%, É por isso que o pessoal da eles esquerda podem fica bravo, participar. porque tem vários outros candidatos de esquerda que, por mais que não pontuem, mas também não aparecem nos debates por conta dessa regra, só que as grandes emissoras furam essa regra quando é conveniente. Vamos abrir uma enquete, Fefe? Pode perguntar para as pessoas aqui o seguinte. Pablo Marçal prejudica mais? 2 pontos. Flávio ou Renan? Acho que essa é uma boa pergunta. Sabe o que é interessante? O pessoal aqui no chat às vezes comenta, né? Nem ferrando que alguém que vota no Renan vai votar no Flávio. O pessoal ainda não entendeu a eleição. Quem vota no Flávio, vota no Flávio. Quem vota no Renan, vota no Renan. Só que eles precisam ganhar voto de quem não vota neles. De quem tem dúvida. É isso que o povo não entende. Quem já vota neles já está convencido. O Renan está lá, sei lá, com 10%, mas ele precisa de outros 20%. E ele precisa ganhar esse voto. É onde o Marçal entra para dividir essa conquista, assim como do Flávio, tá? O voto dos indecisos. Exatamente. Só que a galera que é apaixonada, partidária, não entende essa lógica. É interessante isso, né, cara? Olha só, Sestaro, a gente já está com quase 300 votos computados em 10 segundos. Vai agora para o chat votar. Obrigado às mais de 9.500 telas conectadas. Será que a gente bate mais de 10 mil hoje? Se você curtir esta live, eu tenho certeza que sim. Senta o dedo no like se você gosta do nosso trabalho. Falta pouquinho pra gente virar os 3.300 likes. Obrigado a você que tá aqui todos os dias. E se você não tá inscrito ainda na Matias TV, vem com a gente porque tem programação Dona Nair, o dia inteiro, não é? Dona Renan? Nair, se a senhora gostou do casaquinho, o Cadê a casaquinho meta do que ficava Paulo, aqui? Não tem mais? o casaquinho Que do Paulo, A dá o meta. like. A meta, não dificulta, Acabou a Felipe meta. Reis, não Ai, que dificulta. triste. Eu Olha gostava só, da meta. passamos dos 600 votos. Fefe, passamos dos 600 votos aqui às 10 horas e 58 minutos na enquete. Quase 3.300 likes. Obrigado mais uma vez a você que está aqui. Vamos para o resultado parcial aqui, que é melhor do que o Datafolha, porque aqui é o Data PM. Olha só,
O Pablo Marçal prejudica mais quem? 2 pontos. Flávio Bolsonaro, 54% da nossa audiência acha que o Flávio sai mais prejudicado com uma entrada do Pablo Marçal e 46% acham que é Renan Santos o maior prejudicado. Você vê que o povo também nem fala do Caiado, do Zema. E quem é se duro, beneficia? O Lula. E quem se beneficia é o O Lula. Lula. Não, não Óbvio. necessariamente. Com certeza, dividir a direita pro Lula é Não, ótimo. você tem que entender que essa eleição ela vai para o segundo turno. Sim, O movimento do Pablo Marçal está orquestrado com a própria campanha do Flávio. mas quem é de O esquerda objetivo não vota nele. é tirar voto desses direita. caras que estão indecisos e depois, no segundo turno, o Pablo Marçal pode tirar voto do Flávio. Mas o objetivo é não deixar o Renan crescer. Quem já vota no Renan está decidido. É não deixar ele crescer. E no segundo turno transferir isso para o Flávio. E aí é um golaço para a campanha do Flávio. Vamos ouvir de Rick Souza o que ele tá pensa? rindo de orelha E a aí, orelha. Rick Souza, dica. Essa candidatura do Marçal, primeiro ponto, não vai para frente. Ela vai ser impugnada em questão de semanas, ele não cumpriu sequer o prazo para registro, no máximo era às 19, ele registrou às 19h44, não subiu o plano de governo, que é um critério obrigatório. Existem N possibilidades para essa candidatura não ir para frente, além da impugnação do TSE. Mas, é claro, ele vai construir uma narrativa, toda uma história de o sistema está me impedindo, não querem que eu vá para a eleição porque sabem que eu vou ganhar. É conveniente para ele. A grande verdade é que isso é só uma grande cortina de fumaça, uma grande estratégia de marketing. O nome dele estava em baixa, ninguém mais lembrava de Pablo Marçal. Agora ele tirou essa candidatura da cartola, em um partido pouco ou nada expressivo, o PRTB, e as pessoas voltaram a falar dele. Voltaram a falar dele, inclusive com a declaração de bens claramente errada, que ele mesmo já assumiu que estava errada, dos 7 bilhões em bens. Eu acho só o seguinte, a minha única observação de tudo isso que está acontecendo é até quando ele fica candidato. Porque, veja, Quanto mais tempo, melhor nós pra ele. vivemos uma campanha, no passado, campanha eleitoral era de 90 dias. Então você tinha 3 meses de período eleitoral. Hoje você tem 1 mês e meio. Se a justiça permitir o Pablo, da forma como está permitindo, mais 3, 4, 5 semanas, sei lá quantas semanas que vão permitir, ele simplesmente dita o curso da campanha. Saindo da campanha, porque ele vai tumultuar, ele vai vir, aquela coisa toda, ele vai gritar, ele vai criar... E ele é bom nisso. Cá entre nós, o cara sabe fazer comunicação, certo, Regis? O cara sabe. Infelizmente, sim. Eu estava conversando esses dias com o Rick, tipo, como falta tempero nessa eleição, né? Como falta, né, um entretenimento nessa eleição. Esse cara é o entretenimento. Você concorda, Felipe Super. Reis? O Ele Pablo é mesmo. Marçal é o entretenimento da campanha. O que vai dar isso, eu não sei. Mas na hora que pensa Pablo Marçal, a gente já pensa em cadeirada, já pensa numa série de coisas que prendem, retêm a vídeo atenção maluco das pessoas. dele. Nós estamos falando de reter a atenção das pessoas. Carteira de trabalho na cara do Boulos. Enfim, eu não sei o que pode acontecer, mas é uma mudança aí significativa, Sestaro. Mas é o que eu te falei, Paulo. Para mim é estratégia de campanha. Nada tira a minha visão de que o Pablo Marçal ele está entrando nessa disputa para favorecer e ajudar a própria campanha do Flávio, que não estava indo bem. E aí ele vai, nas redes, disputar essa visibilidade que o MBL tem tido muita ênfase. E ele vai, ao pegar e atrair votos, ele vai transferir automaticamente isso depois no apoio ao Flávio Bolsonaro. Então isso é uma estratégia política. Dá para entender claramente. Não é bem assim. O eleitor não é assim. O eleitor não é um pau mandado desse jeito, não. Que ele vota. Vamos dizer que o Flávio, que o Marçal chegue até o final e tenha 10 milhões de votos, um número qualquer. Ele não vai falar, olha aqui Flávio, olha aqui João, olha Maria, eu tenho 10 milhões de votos. Você quer, vamos negociar, te entrego 10 milhões de votos. Ele não leva isso tudo, ele leva uma parcela muito menor do eleitorado com ele, ainda mais sendo uma pessoa individual como ele é. Não é um grupo político que vai andando mais em bloco, não mesmo. Eu acho que quem está rindo sozinho com essa história é o Lula, sem dúvida nenhuma. Porque ele vê que vai virar uma bagunça maior, de repente vai o Pablo para o segundo turno, daí o Pablo fica inelegível de verdade, e esse imbróglio todo
vai fazendo o Lula ganhar o espaço dele, fazer a campanha dele, sem ser tão atacado também. Olha só, gente, deixa eu só trazer algumas informações aí sobre o Pablo Marçal e essa história toda para vocês. Enquanto isso, se vocês puderem, vão deixando o like, se inscreve aqui no canal, porque o Pablo Marçal, em 2024, ele tinha declarado um patrimônio de 169,5 milhões de reais quando foi candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí, nessa eleição de agora, ele declara ao TSE 7,4 bilhões e ele comunica que a declaração está errada, já solicitou inclusive a correção, mas ele não informa até agora qual seria o valor correto. E aí, uma outra informação que também chegou ontem é de um integrante do Partido Novo, que acionou já o TSE contra essa candidatura do Pablo Marçal. O Marçal está inelegível até 2032, mas ele teve essa candidatura registrada aí para a disputa de 2026. Esse cara do Novo questiona o prazo de apresentação do registro, as propostas defendidas pelo candidato e a regularidade da filiação dele ao PRTB. E ele diz que o Marçal teria registrado, né, o pedido de registro do Marçal teria sido feito às 17 horas, 5 horas da tarde e 41 minutos do dia 15 de agosto, mas o documento só teria sido incorporado ao processo às 19 horas, 41 minutos e 43 segundos. O candidato sustenta que o prazo para a apresentação dos registros terminaria aí às 19 horas daquele dia e atribui ao presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, a responsabilidade por esse ato. E aí ele diz, o cara do Novo, né, o candidato do Partido Novo que entrou contra o Marçal no TSE, diz que ele não apresentou as propostas defendidas para a presidência da República entre os documentos que acompanham esse pedido de registro. E aí o cara cita aquela lei das eleições que prevê a apresentação dessas propostas por qualquer candidato a presidente da República. Um outro ponto que é questionado também é a filiação do Marçal ao PRTB, porque existe uma decisão de uma zona eleitoral de Santana de Parnaíba que regularizou a filiação dele, já que não estava regularizada. E assim vai o Brasólio. Certo, Felipe Reis? Que mais? Então, sabe o que eu achei engraçado também? Não sei se vocês separaram, mas o André Marinho, que era apresentador da Jovem Pan, ele agora é candidato a governador lá no Rio de Janeiro. E ele tá usando o mesmo Mzinho do Marçal. Vocês viram isso? O mesmo M. E aí eu falei, nossa, será que vai ter agora dois M? Vai ter um M nacional e um M local? Ele deve estar meio bravo, agora né? é MM, né? Você pensa que é só o chocolate? Será que vai dar certo isso? Meio Pode ser que bizarro. Claro que não. Muito bem. Lala, quer falar? Claro que quero. Olha, é o seguinte, eu tô muito com o cestário, tá? A minha opinião é o seguinte, a gente sempre viu, assim, a maioria das pessoas, o Marçal como uma terceira via, né? E aí, com todas as histórias que aconteceram e essa questão de não poder ser eleito, esses votos foram para Renan, né? Muitas pessoas veem o Renan como a terceira via. Então, voltando um pouco à possibilidade de um Marçal, por mais que a gente saiba que não é real, ele vai conseguir puxar parte dos votos dos jovens que seriam para Renan, né? A gente tem os jovens, só que o Marçal ele também conversa com os mais velhos. Então, aquela pessoa que fala, eu não gosto muito da ideia de um Bolsonaro, vou votar no Caiado, vou votar no Zema, será que eu votaria no Renan? O Marçal puxa esses votos também, e aí isso acaba sendo direcionado depois para o Bolsonaro, né? Muito bem, meus queridos. A gente está aqui em contato com a assessoria do Pablo Marçal, que confirmou mesmo essa conversa com a gente. Eles devem estar se ajustando aí. Havendo a conexão, a gente paralisa aqui tudo que a gente está falando para poder trazê-lo para vocês.